Olá, meninos! Então, eu tô aqui agora pra gente fazer a correção das últimas atividades do capítulo 4 sobre dinâmica da Terra do nosso livro didático. Então, lá na página 64, a gente vai começar a fazer a correção. Aí, na número 1 tá falando: efeitos do fenômeno climático em dezembro, janeiro e fevereiro. O mapa apresenta os efeitos do fenômeno climático de interação atmosfera-oceano denominados. E aí a gente tem aqui a El Niño, caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico nas proximidades do Equador. B. Alísios do Nordeste, caracterizado pela atuação em escala local e em curto período de tempo sobre as águas do Oceano Pacífico. Letra C. Laninha, caracterizado pelo resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico na costa peruana. E D. Zona de convergência intertropical, caracterizada pela formação de núcleos de aumento nas temperaturas superficiais do Oceano Pacífico. Ou letra E. Zona de convergência do Atlântico Sul, caracterizado pela diminuição da temperatura e da umidade do Equador. Então, se a gente for aqui, observar pelo mapa sobre aqui, o tempo seco, aí a gente tem que quente, chuvoso e quente, chuvoso e quente estão se encontrando, o que acontece? Vai ser a letra A, que é o El Niño, caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico nas proximidades do Equador. O El Niño ele é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas. Então, aqui, como a gente pode ver, a consequência desse fenômeno aqui no Brasil é o aumento das chuvas na região sul. Então, a gente consegue ver aqui que ele está com o clima quente e seco e isso está esquentando essas águas. Então, aqui é a letra A, El Niño. 2. Reunindo-se as informações contidas nas duas charges, refere-se que... Então, aqui a gente tem, duas charges, uma são dois pinguins, que tá falando Polo Sul em 2100. E ele tá dando uma referência do Nordeste, como se o Polo Sul fosse virar o Nordeste. Então, os dois pinguins estão com calor. E ao lado tem, no caso, uma aldeia indígena, que seria uma demarcação indígena, onde o filho fala: pai, agora que consegui crescer, entendo por que precisamos de cesta básica para sobreviver. Tá falando sobre as pessoas estarem desmatando e com essa desmatação eles não vão conseguir sobreviver com o que eles plantam, Eles precisariam de um outro auxílio. Letra A. Os regimes climáticos da Terra são desprovidos de padrões que os caracterizam. Letra B. As intervenções humanas nas regiões polares são mais intensas do que em outras partes do globo. C. O processo de aquecimento global será detido com a eliminação das queimadas. D. A distribuição das florestas tropicais é uma das causas do aumento da temperatura em locais distantes como os polos. E letra E. Os parâmetros climáticos modificados pelo homem afetam todo o planeta, mas os processos naturais têm alcance regional. De todas essas aqui, as duas charges elas vão retratar a letra D. A destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento de temperaturas locais distantes como os polos. É aquilo que eu até já falei em aula, sobre a chuva, As florestas, elas auxiliam nas trocas gasosas e elas também fazem como se fossem rios aéreos. E isso não para só onde é feito no local. Isso ele é transportado por todo o globo, auxiliando a resfriar o planeta. Número 3. Como você poderia contribuir para a diminuição da emissão de gases do efeito estufa? Uma coisa muito simples seria a diminuição da utilização de automóveis. Então, a gente poderia fazer algumas coisas indo a pé, ou a bicicleta, ou até mesmo carona, Dividindo o carro com outras pessoas que estivessem indo para o mesmo lugar, para ajudar na diminuição, da emissão desses gases, que interferem aqui no efeito estufa. 4. Descreva como funciona uma estufa. O princípio da estufa é parecido com o efeito estufa? Justifique. Meninos, o efeito estufa, o que é? É um efeito em que a luz do sol ela é refletida na Terra e quando ela volta, ela não sai do globo, ela fica retida dentro da Terra. Normalmente, a luz solar ela é emitida, bate na superfície da Terra, esquentando, e depois esses raios solares eles voltam, sobem para a atmosfera novamente. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é quando esses raios solares eles ficam presos dentro do globo terrestre. Então, a gente recebe essa radiação solar, ele chega até o solo, até a Terra, esquenta, E quando ele vai subir, ele é impedido.
ele é travado na nossa atmosfera. E a nossa atmosfera retém, fazendo o quê? Com que esse calor fica retido. E esse calor ele vai circulando pelo globo terrestre, o que é prejudicial, que essa radiação solar deveria voltar para a atmosfera, mas não ocorre, ela fica retida. E isso é prejudicial, por isso que nós temos que procurar o quê? Através de diminuição desses gases, da eliminação de gás por meio de automóveis, até mesmo queimadas, usinas, fazer com que o quê? Quando essa radiação solar chegue, ela volte e não superaqueça o nosso planeta. E aí, virando a página para 66, vamos continuar aí a correção. Número 1. Marque a única assertiva que traz somente fatores climáticos, isto é, aqueles que contribuem para determinar as condições climáticas de uma região no globo. Então, a gente tem aqui, né? A gente precisa achar o quê? Fatores climáticos, tá? Observando aqui todas as questões, a gente vai ver que a letra C é a que mais se encaixa. Por quê? Porque a letra C tem altitude, massa de ar, maritimidade e latitude. Todos esses são o quê? Fatores climáticos. Aqui, por exemplo, a gente tem hidrografia, que não entra, pressão, então a gente tem alguns que não entram. Então, a correta é a letra C. Número 2. A temperatura atmosférica varia de um lugar para o outro, mas também pode apresentar variações no decorrer do tempo, pois vários fatores estão relacionados à sua distribuição ou variação. Sobre os fatores que interferem na variação e distribuição da temperatura atmosférica, é correto afirmar que da letra A até a letra E, a que vai preencher aqui corretamente é a letra D. Nela fala assim: a variação da temperatura com a latitude deve-se fundamentalmente à forma esférica da Terra e, em função disso, a insolação diminui a partir do Equador em direção aos polos. Então, aqui a variação da temperatura em relação à latitude vai ser o que? Diferente em questão aos polos, que estão nos pontos do globo terrestre. Então, é a letra D. 3. A continentalidade, as correntes marítimas, a massa de ar, a vegetação e o relevo podem ser considerados, entre outros, como fatores climáticos. Os fatores do clima de uma determinada região. Assinale a opção que apresenta uma descrição incorreta de um desses fatores. Então, aqui a gente vai ver que todas as questões A, B, D e E estão corretas a sua definição. A que se encontra incorreta é a letra C. Na letra C fala assim: o efeito da continentalidade, decorrente das diferenças térmicas das superfícies continentais e hídricas, tem como consequência o fato de a amplitude anual da temperatura ser maior nas localidades costeiras do que nas localidades do interior. Então, não, a continentalidade ela vai falar sobre as regiões do continente mesmo. Aqui é onde fala localidades costeiras seria a parte marítima, então essa seria a maritimidade. Então, aqui, essa está incorreta, a letra C da número 3 está incorreta. Virando a página, número 4. Pode-se afirmar que o clima corresponde ao comportamento do tempo atmosférico ao longo do ano, num determinado lugar da Terra. O clima tem comportamento diversificado, que é caracterizado pela combinação de diferentes fatores. Com relação aos fatores climáticos, assinale a alternativa incorreta. Então, a gente tem que achar aqui um fator climático que esteja incorreto. Dentre todos esses aqui, a gente tem a letra A. A latitude é o mais evidente fator climático. E quanto mais se afasta do Equador, menores serão as temperaturas. Ok. B. As massas de ar influem diretamente nas condições climáticas? Sim. Letra C. As massas de ar podem ser frias ou quentes, secas ou úmidas, e ao se deslocarem, interagem uma com as outras, trocando e distribuindo calor pela Terra. Sim. E letra D. Em maiores altitudes, o ar se torna mais rarefeito, ou seja, há mais concentração de gases e umidade, o que aumenta a retenção de calor. Esta está errada. Por quê? Quanto mais alto, mais rarefeito. Então, tem menos concentração de gases e não mais. Os gases têm menos concentração, as partículas estão mais afastadas. Então, aí na número 5 está falando: a variação climática na superfície terrestre está diretamente ligada à localização de cada região, nas diversas latitudes, sendo, portanto, resultante do comportamento dinâmico da atmosfera, em sua sequência habitual e influenciada pelos fatores geográficos regionais,
e locais. Com base nas informações do texto e na análise do mapa e nos conhecimentos sobre os elementos e fatores geográficos do clima. Letra A. Calcule as amplitudes térmicas anuais nas cidades de Amiens, França, Praga, República Tcheca e Kiev, na Ucrânia, situadas em latitudes próximas. Então, a gente vai ver que aqui no texto, no mapa, perdão, a gente tem aqui 3 graus em janeiro e 18 em julho. Aqui em Amiens, a amplitude térmica anual vai ser de 15 graus Celsius, tá? A gente vai retirar esses 3 graus em janeiro dos 18, então sobra 15. Aqui em Praga, na República Tcheca, em janeiro ele teve menos 1 grau. Já em julho, 20 graus Celsius. Então, a gente vai juntar esse menos 1 no 20, que vai dar 21. Então, em Praga foi 21 graus Celsius. E em Kiev, menos 6 com 21. Então, a amplitude térmica vai ser de 26 graus Celsius aqui em Kiev, na Ucrânia. Então, meninos, continuando aí, na número 5, a letra B. Explica as causas das diferentes amplitudes térmicas existentes entre essas cidades. Meninos, aqui tudo vai depender de amplitude geográfica, né? De posição geográfica. Porque tudo vai interferir continentalidade, maritimidade, relevo, altitude, latitude. Todos esses fatores vão interferir nos climas dessas determinadas regiões, ok? Letra C. Identifique a zona climática onde as referidas cidades estão situadas. Todas elas estão na zona temperada em relação à linha do Equador. Virando a página aí para a página 68, número 6. As correntes marítimas têm grande importância no transporte de calor do nosso planeta. A corrente marítima do Golfo é uma corrente quente que surge no Golfo do México. E aí a gente vai ter, né, o desenho com toda a representação junto com o mapa e as correntes que passam por ela. A presença da corrente do Golfo provoca efeitos climáticos importantes nas áreas continentais do Atlântico Norte. Explica o efeito climático provocado pela corrente do Golfo. O que acontece? A corrente do Golfo é uma corrente quente. Então, esse aquecimento, o que ele faz? Ele impede, né, o congelamento do Mar do Norte. Então, ele ameniza o inverno rigoroso que tem nesse local. Então, o inverno lá, ele é mais brando graças a essa corrente que tem no Golfo, tá? 7. A base de dados climatológicos e os modelos de previsão meteorológica atualmente existentes podem ser considerados conhecimentos de valor geopolítico e econômico para nações e corporações. Letra A. Explique como é possível hoje realizar previsões meteorológicas com alto nível de precisão. Tudo isso vai até voltar lá no conteúdo que a gente tinha, onde existem vários meios, como satélites, termômetros, tudo isso que vai fazer o quê? Medir o clima de um local. Por meio disso, as informações são enviadas para um computador e esse computador vai registrá-las e depois um cientista vai fazer o quê? A análise dessas previsões e assim ele vai poder determinar como vai ser um clima em um dado momento de uma dada região, tá? Não o clima do mês todo e tudo. Eles preveem num período pequeno, um período curto, de curtos dias. E é assim que hoje nós conseguimos realizar por meio de satélites, de aparelhos que fazem essa percepção climática. Letra B. Explica a importância dessa previsão para as nações e corporações. Então, meninos, plantio, embarcações, até mesmo voos, tudo isso vai interferir nas corporações e nas nações, porque a gente precisa ter um tempo certo de plantio. Isso aqui prevê também, as previsões meteorológicas prevêem as tempestades, os granizos, as nevadas, desastres ambientais. Tudo isso auxilia o quê? Para a gente ter uma precaução nesse quesito. Voos, linhas de trem, tráfego normal, tráfego aéreo, os navios, tudo isso graças a essas previsões, elas auxiliam essas determinadas características. 8. A primavera começa hoje às 1h30, no hemisfério sul. E quando ocorre o equinócio, momento astronômico em que o Sol cruza a linha do Equador, a expectativa do meteorologista da empresa Climatempo, Alexander Nascimento, para a nova estação é de comportamento climático normal, porque não ocorreu e nem deve ocorrer neste ano
os efeitos do El Niño e do fenômeno Laninha. Adaptado de O Estado de São Paulo, 22 de setembro de 2004. Os efeitos dos fenômenos El Niño e Laninha podem ser observados quando ocorrem respectivamente. Dentre todas as opções aqui de letra A, letra E, a que encaixa melhor é a letra C, onde fala sobre o aquecimento e o resfriamento das águas do Pacífico em sua porção equatorial, ok?